Vamos então à nossa primeira prática, utilizando aí o XML Document. Eu estou aqui com o Delphi aberto. Tá? Você está recebendo aí no DVD uma pasta Delphi XML. Essa pasta, dentro dela tem uma pasta códigos. Aí você vai ter aí os exemplos utilizados durante o curso aqui, tá? Então aqui com o Delphi aberto, eu vou selecionar o exemplo XML Doc 01. Ok, como é que eu fiz aqui nesse exemplo, né? Vou inserir aqui um memo, né? Muito fácil, você vai encontrar o memo aí na paleta standard, depois um botão e finalmente um XML document, tá? Este XML document, a indentação eu formatei como tab, tabulação. Nas opções eu marquei para ele indentar automaticamente. Opções de parse não tem nada marcado. Eu também não apontei para um arquivo aqui não, tá? Porque o objetivo desse exemplo aqui é criar um arquivo XML, tá? Eu vou então clicar duas vezes aqui no botão. Observe que quando eu estou usando aqui o XML Document, algumas units elas são adicionadas aqui acima, né? XML DOM, XML INTF, MS XML DOM, porque eu estou utilizando aqui o parse da Microsoft, tá? MS XML, e finalmente o XML Doc, ok? Então se você vai utilizar o XML Document em tempo de execução, né? Se você vai instanciar o objeto e não vai utilizar o componente aí, você vai ter que declarar aqui essas units, né? XML Document, XML DOM, MS XML DOM. Bom, mas o que é que o botão faz? Eu tenho aqui alguns XML Node. Né? Você ainda lembra o que é esse XML Node? É uma interface. Ok? Nós mencionamos que nós iríamos utilizar aí essa interface XML Node para manipular os nós. Né? Perfeito. Então eu tenho aqui os nós raiz, ID, nome, e-mail, telefone, tipo, DDD, número, tá? Todos eles foram declarados como XML Node, embora nós saibamos que alguns aqui são nós, outros são atributos, né? Perfeito. Então vou configurar algumas coisas aqui do XML Document, algumas propriedades. File name está vazio. O texto do XML também está configurado como vazio. Desativo o XML Document e ativo o XML Document. Depois disso eu seto a versão do XML que vai ser a 1.0. E a codificação dele, nós vimos o que é isso, né? Vai ser configurado como UTF-8. Aqui eu vou criar a raiz. Como é que eu crio a raiz? Raiz é um XML Node. Tá? Observe que eu não estou usando o Document Element. Eu não estou usando lá aquela propriedade, tá? Eu pego então o XML Document 1 e utilizo o método addChild. Ok? Passando aqui um parâmetro, né, o parâmetro pessoa, tá? Então a raiz desse meu documento será a tag pessoa. Perfeito? Quais são os atributos da raiz? ID, que é um XML Node, vai ser o XML Document 1 ponto, olha só o método que eu estou chamando agora, Create Node. Esse Create Node, ele recebe alguns parâmetros. Tá? Primeiramente aqui, o nome. Segundo, o tipo. Né?
nt alguma coisa, tá? Node type. Esse nt aqui é de node type. Perfeito. Esse null aí, esse node, né, que eu estou inserindo, ele é um atributo. Tranquilo? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Até aqui nessa linha, o meu XML ele tá ficando assim, ó. Vamos colocar aqui, opa, foi esse finally aí. Vamos colocar entre chaves aqui. Ele tá ficando da seguinte forma: XML version igual a 1.0, encoding igual a UTF-8. Legal? Isso aqui eu defini aqui, ó. Tá? Logo depois ele criou o nó raiz, que é o pessoa. Pessoa. Pessoa tem um atributo ID. Então até aqui o meu XML está dessa forma, tá? Deixa eu colocar ele aqui para baixo, para a gente ir acompanhando, e a gente vai formatando aqui embaixo. Depois a gente vê se está assim mesmo, né? Na realidade, vou fazer o seguinte. Vou criando aqui no bloco de notas, Notepad++, linguagem XML, cadê o X aqui? XML. Pronto. Muito bem. Retornando aqui. Tá, criei o atributo ID. Só que ID tem um texto. Texto. Qual é o texto de ID? 01. Então vai ficar igual a 01. Tá? E logo depois eu adiciono o ID como um nó de atributo da minha raiz. Ou seja, então ID é um atributo da minha raiz. Fechou aqui, ó. Tá? Depois disso, eu vou criar um filho de pessoa, que vai ser o nome, né? Então eu pego aqui nome, que é um XML node, e eu chamo novamente o método createNode, passando aqui os dois parâmetros, né? Vai ser o nome. Ele vai fazer o seguinte aqui para mim, ó. Nome do tipo elemento, tá? Então ele já sabe que o nome não vai ficar aqui dentro assim, ó, porque não é um atributo, ele é um elemento, tá? Então vai ficar lá embaixo, nome. Esse nome também vai ter um texto. O nome tem atributos? Não. Se o nome tivesse um atributo, eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu teria que criar qual é o atributo de nome, né? A gente vai ver depois, tá? A gente vai ver aqui que o telefone vai ter um atributo. Perfeito, vamos continuar aqui. O nome não tem atributo, mas ele tem um texto. Então, como ele não tem atributo, fechei aqui. Qual é o texto dele? Albert Age. Aqui, ó. Tá? Depois eu já adiciono o nome como um filho de raiz. Nesse momento ele vai fazer o seguinte. Prontinho. Legal? Depois eu vou criar um filho de pessoa, outro, né? Outro filho de pessoa que vai ser o e-mail, do tipo elemento. Mesma coisa então, ele vai fazer aqui, ó, e-mail. O texto desse e-mail é esse aqui. Então vai ficar assim, barra
e-mail, tá? Adiciona na raiz, na raiz.childnodes.add e-mail. Agora eu vou criar mais um filho de pessoa, telefone. Só que telefone vai ter atributos e nossos filhos, né? Que o negócio vai ficar um pouquinho mais complexo. Primeira coisa, crio o telefone como um elemento. Como é que vai ficar o XML? Telefone como um elemento. Agora eu já tenho outro nó, o nó tipo, ok? Eu vou criar esse nó tipo como um atributo. E o texto desse nó tipo é residencial. Então eu já sei que vai ter aqui, ó, tipo igual a residencial. Por enquanto ele está solto, né? Ele pertence a quem esse tipo? Ainda não sei. Vou saber agora nessa linha. Telefone ponto attribute nodes, adicione o tipo. Então esse tipo residencial ele é um atributo de telefone. Legal? Depois vem o DDD. Olha. DDD é um elemento. Então se DDD é um elemento, ele vai ficar aqui. Será que ele é um elemento de telefone? Vamos já descobrir, né? O texto de DDD é 61. Então eu já sei que vai ter 61 aqui. E eu vou fechar ele aqui. Vou adicionar o DDD como filho de telefone. Então é isso mesmo. DDD é filho de telefone. Vai ficar aí, tá? Número. Número é também um elemento. Então, número, já que ele é um elemento, ele é uma tag nova aqui, né? Tem um texto, ó, para número é esse aqui. Barra número. Mas será que número é filho de telefone? Aqui, ó, telefone.nosfilhos, número. Adicione o número como um nó filho de telefone, tá? Lendo aqui da direita para a esquerda. Número deve ser adicionado como um nó filho de telefone, ok? Da esquerda para a direita, telefone será adicionado em você um nó filho. Aliás, telefone, nós filhos serão adicionados e vai ser o número, tá? Perfeito. Depois disso, na raiz eu adiciono o nó filho telefone. Então, finalmente, eu terminei o trabalho com o telefone e eu fecho ele aqui, ó, barra telefone. Telefone é filho de quem? Da raiz pessoa. Legal. Opa, e aqui eu já mandei salvar o arquivo, ó. Mandei salvar o arquivo, ele já sabe. Então terminou. Pessoa vai ser fechado aqui, né? Salvei o arquivo como XML doc1xml. Desativei o documento e vou carregar esse arquivo aqui no meu memo1 que está aqui, ó. Legal? Muito bem. Eu já tenho aqui, eu tenho esse XML já feito aqui, ó. XML doc1 que foi processado pelo meu programa, né? Vamos comparar ele com o que eu fiz na mão. Esse foi processado pelo programa, esse aqui foi o que eu fiz na mão, ó. XML version 1.0, encode UTF-8, aí vem aqui o pessoa ID igual a 01, né? Aí eu tenho nome barra nome, e-mail barra e-mail, telefone tipo residencial, DDD, número barra telefone barra pessoa, tá? Ele fez da mesma maneira que eu fiz ali. Eu vou então excluir esse arquivo aí, vou executar o meu projeto. Existem erros, opa, ficou um espaço aqui. Executei, criar XML, lembre que eu deletei, ele criou de novo, né?
Aí está o XML criado. E ele carregou o XML aqui no meu memo, tá? E é isso, né? Você poderia fazer aí outros nós, adicionar novos elementos, novos atributos. Esse aqui é o princípio de como criar um arquivo XML usando o XML Document.